Salve a todas e a todos, como faço toda terça-feira, falo sobre algum tema da educação e essa semana eu vou falar sobre os reflexos da reforma tributária. Reforma tributária, reforma política e reforma administrativa, a cada início de governo se diz que vai fazer, mas sempre tem a dificuldade e pouco se fez em relação, principalmente sobre a reforma administrativa propriamente dita. E às vezes a reforma política, por muito mais orientações, resoluções e entendimentos do Tribunal Superior Eleitoral do que propriamente iniciativa legislativa. Né? E seria importante, obviamente, saber o tamanho do Estado para depois saber qual que é a reforma tributária necessária. E essa reforma contou com grande apoio da indústria porque realmente ela vai sofrer pela cadeia de créditos uma série de desonerações. O setor de serviços sempre reclamou, porque entendeu que são poucos os créditos que tem, o que vai onerar ainda mais o setor de serviço e, portanto, o contribuinte direto que recebe os serviços de toda a natureza, né? E os setores eu diria, principalmente educação, a saúde, agronegócio, que fez um grande trabalho a defender uma alíquota neutra e acabou realmente ocorrendo em relação a esses setores. Né? Criou-se também um órgão regulador, e esse órgão regulador, que é o Conselho Federativo, que na realidade vai julgar, vai regular, vai fazer a destinação dos recursos aos municípios, aos estados. Houve muita discussão sobre isso, em termos da participação, como acontece hoje com o CONFAS, né? Basicamente, em determinados estados se unem, sul-sudeste tem um maior prejuízo, então precisaria ter um equilíbrio entre população, eleitores e número de estados. Né? Isso se discute muito, inclusive, a questão da federação, né? O princípio federativo, se não estaria sendo quebrado. Ainda falando do setor de serviço, né, também o presidente, o deputado Aguinaldo, ele disse claramente, isso está no texto também, no artigo 129, parágrafo 3º, a garantia da manutenção da carga atual. Ou seja, então, se é a garantia da carga atual, e um dos grandes objetivos desse sistema é a simplificação, né, porque é um manicômio realmente, principalmente em ICMS, né, para cada local que se transfere um bem, é uma tristeza, alíquota, uma confusão tremenda em relação a isso. Né? Vamos aguardar se isso efetivamente, como que vai ser essa trava, inclusive, para saber se a carga atual não está sendo majorada ou não. Né? Então, essa é uma questão também que vem a cargo. Né? É, a reforma também ela trouxe algumas diferenciações, como eu falei, no caso da educação. Então, vou citar aqui as instituições que vão ter uma redução da alíquota de 60%, que é a educação, que é o serviço de saúde, dispositivos médicos, medicamentos e produtos de cuidados básicos, produtos agropecuários e insumos agropecuários, produções artísticas, culturais, jornalistas, audiovisuais e atividades desportivas. Né? Criou também um regime especial para a cesta básica, né, dando uma isenção de 100% em relação à cesta básica. Eu lembro que numa reunião que nós tivemos com a PIA aqui em São Paulo, estava o professor Ademar, o professor Amable, Rodrigo, Capelato, eu, enfim, discutindo exatamente se ter uma alíquota básica, nesse aspecto da cesta básica, ele era contra, sob a alegação de que caberia o Estado criar o cashback necessário para atingir aquelas famílias que mais precisariam de uma cesta básica, etc., para fazer políticas públicas em relação a isso. Mas, no fim, na última hora, o Aguinaldo
na sua leitura, colocou e enfatizou o 100% de isenção na casa da cesta básica. Outra preocupação que tinha muito no setor, com toda razão, era em relação ao ProUni, porque quando foi encaminhado um projeto de lei para unificar, né, o COFINS e o PIS, não ressalvava o ProUni, o Programa Universidade para Todos. Isso é um enorme problema, porque é um programa exitoso, ao mesmo tempo um contrato firmado, né, com um período de 10 anos, como queria se romper tudo isso e, além do mais, obviamente, aí teria que ter uma proporcionalidade de bolsas, ou seja, reduzir as bolsas que são concedidas em face de não ter a contrapartida em relação à isenção. Mas isso foi ressalvado e o que é extremamente possível. Né? Também a não incidência do IDS e do CBS em relação às entidades que já têm imunidade tributária. Óbvio, porque isso já está há muitos anos, né? E até um termo que às vezes preocupa quando fala de isenção, porque tem parte que é isenção e tem parte efetivamente que é de imunidade. Por outro lado, algumas novidades também que foram trazidas no texto, como, por exemplo, o pagamento de PVA para veículos, né, aquáticos e aéreos, ou seja, helicóptero, iates, etc. Muito se falou em campanha sobre isso, né? O Ciro, o próprio Haddad dizendo isso, que isso não é justiça social, etc. E tal. Isso foi inserido. Outra questão também foi o imposto sobre herança. Foi criada uma progressividade de até 8%, dependendo do volume, do valor da herança, né? Que era uma das coisas que se falava muito em campanha. Né? É, a extensão também dos impostos, que a igreja tem hoje, para as associações beneficentes de assistência social, ou seja, alargou o conceito. A igreja sempre teve a sua isenção, até imunidade inscrita na Constituição. E as igrejas, de maneira geral, também têm trabalhos de natureza assistencial e tudo mais. Então, foi ampliado aí, de fato, esse conceito. Então, como eu disse, a reforma ainda tem um caminho pela frente, porque precisa passar ainda pelo Senado, talvez com maior morosidade, como eu ressaltei, para depois, então, podendo até eventualmente voltar para a Câmara. Me parece que, pelo menos alguns assuntos foram muito debatidos na sociedade e que conforta alguns setores, entre os quais a educação, a saúde e o agronegócio. Né? Esses três setores, que têm enorme importância, obviamente, vão ter uma alíquota reduzida em 60%. Então, se espera que o Senado, sobre esse aspecto, ele efetivamente recaia sobre esse assunto, sem fazer alteração naquilo que foi amplamente discutido com os setores, com a Câmara, que seja, então, respeitada essa isenção. Né? E vamos ver, obviamente, e principalmente em relação ao serviço, como isso se dará. Né? Se for respeitado, tiver a trava necessária estabelecida lá no artigo 134 da reforma, criando-se uma trava em relação a isso, ok, agora imagina a centralização dos pagamentos de tributo, e esse conselho federativo, né, fazer o repasse, como que vai se dar essa governança. Então tem um caminho ainda pela frente, mas tem avanços e acho que realmente a simplificação, esse manicômio que a gente vive hoje na área tributária, uma hora tinha que cair. Muito obrigado, até a próxima terça-feira.